A minha mãe, ela tá em transição junto comigo, né? Ela não aceita ainda, mas ela respeita. E ela sofreu uma pressão, acho que às vezes eu penso que até mais que eu, porque eu sou filho único e de mãe solteira, e ela já vem de uma opressão por ser mãe solteira, entendeu? Por ter se separado. E aí eu já cresci num ambiente meio assim, de cobrança dela, sabe? E aí, quando... que eu nunca nem falei, eu nunca quis me assumir lésbica. Eu nunca cheguei pra ela e todo mundo pensava assim que era por medo, mas não era por medo. É porque eu não era, porque eu também ficava com meninos e eu também sofria pressão por isso. Porque quando ela descobriu, foi bem pesado, porque ela chorou muito, ela entrou em depressão, a gente passou assim uma época insuportável de se conviver, tipo, dentro de casa. E tipo, quando eu saí a primeira vez de casa, eu tinha 16 para 17 anos. E eu fui pro Crato. Eu fui morar no Crato pra cursar geografia lá na UCA, né? E foi um alívio um pouco assim, porque a gente tava brigando muito, a gente não conseguia ficar em casa sem brigar. E qualquer coisa que eu fizesse dentro de casa, se eu derrubasse um prato dentro de casa, era porque era aquilo, é aquilo como ela falava, né? Ela não se incomodava na realidade por eu ser lésbica, mas era pelo modo que eu me vestia e pelo modo que eu me portava. Então aquilo ali já era a minha transição inconsciente, entendeu? Porque era o que eu via diferente, porque eu tinha um monte de amiga lésbica, porque as meninas falavam assim, sei lá, não se portava de vestir certas roupas, de andar, entendeu? De fazer as coisas assim, culturalmente femininas. E aí eu não conseguia, eu não gostava e eu não tava nem aí. Tipo, quando eu morava, quando eu passei uma época no convento, uma experiência, tipo, eu tinha um cabelo aqui, ó, na cintura, era enorme, enorme. E quando eu saí de lá, eu comecei a cortar, até chegar que assim, né? E ela ficou desesperada, porque era a menininha, entendeu? De cabelo liso, escorrido, e era nenenzinha, bebê e tal, não sei o quê. E aí de repente veio aquela mudança e ela ficou louca, mano. Ela queria me bater, a gente brigava pra caramba. E eram umas discussões assim, bem fervorosas, assim, de grito, entendeu? De um acusar o outro, eram umas coisas horríveis. E foi por isso, era pela forma que eu me portava, não era necessariamente porque eu ficava com mulheres. Porque ela quando descobriu, ela me culpou, ela falou assim, você me enganou. Porque você namorou com o Alexandre, que era o meu ex, e a gente namorou 2 anos. E eu namorava ele, não era porque eu gostava mesmo, a gente se gostava. E ele era gay, entendeu? E aí ele já me via da forma que eu era realmente. E aí todo mundo entrou em conflito, tipo, as minhas amigas lésbicas entraram em conflito porque ficavam me cobrando. Ficava assim, como é que tu é lésbica, por que tu tá ficando com homem? Eu também não via nem a possibilidade de eu ser bi. Não vi uma possibilidade de eu ser bi pela forma que eu me vestia, que eu era. Entendeu? Aí ficava todo mundo me cobrando. E eu falava, puxa, eu gosto dele, cara, eu vou ficar com ele, agora lascou, entendeu? Era as coisas bem assim. E aí quando eu saí de casa, que eu passei esse tempo todo de fora, que eu vim me assumir com que a ser trans, né? Foi com que 22 anos. E quando eu cheguei pra conversar com ela, não foi tão assim como da primeira vez. Só que quando começou a acontecer as mudanças, aí foi um baque pra ela. Porque ela também não imaginava isso, né? Tipo assim, ela vem pra cá sempre uma vez ao ano, assim, vem me visitar, vem passar uns dias em casa. E aí eu tava esperando ela chegar aqui pra gente sentar e conversar. Só que uma pessoa do interior, coisa de interior, né, foi lá e contou pra ela. Ei, tipo assim, bem fofoca, né? E tu sabe, mudou o nome no Facebook, mudou não sei o que, tá mudando, fui mostrar foto, foi aquela briga de novo, aquela coisa, ela chorou, foi aquele drama da gente de novo, né? E aí ela veio pra gente conversar. Aí quando ela veio, tipo, fui pegar ela na rodoviária e tem uma coisa que eu não esqueço, que a gente se viu assim, ela olhou pra mim, que eu já tinha começado a mudar algumas afeições, né? Aí ela olhou pra mim assim, aí olhou pra blusa, eu tava de faixa, eu disse, eu vou assim, ela vai ter que
é melhor do que ela não ficar vendo uma coisa, depois outra. Aí quando ela olhou pra mim, ela ficou paralisada assim, ela ficou olhando. E aí foi aquele encontro assim meio tenso, sabe? E ela não falou comigo. Eu abracei, ela não falou. Ela entrou no táxi e ela foi o caminho todo olhando pra mim e sem falar comigo, até chegar em casa. Aí quando quando a gente chegou em casa, que eu peguei a bolsa dela, a primeira coisa que ela falou assim, tu tirou os peitos. Desse jeito, já brigando, já foi aquela agressão assim, sabe? E eu levei na boa, eu não queria brigar. Aí eu tirei a faixa e falei pra ela, tirei não, ainda não. Aí a gente foi conversar. E ela ficava evitando um pouco falar sobre isso, mas aos poucos a gente foi conversando. E ela o tempo todo, não aceita, eu nunca vou lhe chamar assim, isso não existe. Aquela coisa toda de sempre, que acho que a maioria das famílias acontece, né? E aos poucos a gente foi conversando, aí foi quando também rolou outro baque assim, porque a minha avó, a gente não se vê constantemente lá do interior, a mãe dela, e ela começou a sentir a mudança, ouvir a mudança da voz, ela começou a questionar a voz, e eu sempre enrolando, até hoje eu enrolo. Ela não tem medo, eu não tenho coragem ainda de encarar, eu tenho medo. E aí eu fico só enrolando pra ela e ela já se acostumou. Até hoje que ela já se acostumou, ela nem pergunta mais. E aí, com esse processo de aos poucos ir conversando, hoje ela ainda me chama pelo civil quando a gente conversa. Às vezes eu brigo não, eu chamo a atenção, né? Mas ela, eu vou acostumar. E aí ela, sem perceber, por isso que hoje eu não quero mais brigar, eu nem falo nada. Sem perceber, ela começa a me tratar no masculino, entendeu? Ela fala às vezes meu filho, ele, entendeu? E aí, uma forma que ela tá tentando fazer pra me tratar no masculino, ela não consegue me chamar de Apolo, porque ela disse, ela não gosta desse nome. E aí ela começou a me chamar, às vezes ela me chama de Mauro, que eu até mudei, eu botei Mauro Apolo, porque era o nome do meu pai. E eu sempre fui muito parecido com meu pai, e aí todo mundo da minha família, principalmente da paterna, sempre brincou de me chamar de Mauro. E aí eu coloquei pra ela, tipo, ajudar ela. Porque ela fala assim, por que tu não colocou o nome masculino sendo do teu feminino? Mas não tinha como colocar. Aí ela falou, por que colocou Mauro? Aí ela ficou Mauro. Aí eu disse, tá certo, vou colocar Mauro. Aí eu coloquei por eles, entendeu? Pra ajudar o processo. E aí às vezes ela chama, às vezes ela não chama. Mas tá nesse processo aos poucos. E eu não quero cobrar isso dela, mas eu quero deixar ela, entendeu, acontecer. Porque os nossos amigos e a nossa família, eles entram em transição junto conosco. Né, tipo, eu sempre converso com os meninos que, tipo, você se assumiu hoje, você se reconheceu hoje. E amanhã você já quer que todo mundo da sociedade esteja te tratando dessa forma e pelo seu nome. Eu sei que seria perfeito. Seria muito bom, mas não é. A gente tem que trabalhar isso e aos poucos isso vai acontecendo, entendeu?